Oi, tudo bom? Acabei de chegar da academia, tô exausto. Além do treino de 1 hora e pouca, fiquei ainda mais 2 horas em pé, compromissos que eu tinha que realizar antes de vir aqui e por isso eu tô sentadinho aqui na cama. Vim pro quarto para ter esse momento aqui de buscarmos juntos a presença de Deus e a revelação da palavra do Senhor através do livro de Mateus. Hoje, capítulo 14. Nós já lemos juntos 13 capítulos e estamos nesse propósito juntos. O capítulo 14 não é tão grande quanto os capítulos 12 e 13, então eu creio que vamos conseguir concluir esse capítulo com muita facilidade, tranquilidade, simplicidade, mas que a rapidez da leitura não te impeça de aproveitar a oportunidade de estar na presença do Senhor, sendo confrontado e ao mesmo tempo instruído no propósito da palavra. Que os nossos corações estejam sempre desejosos daquilo que Deus tem para nos ensinar e que não seja diferente nesse momento. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, porque diante de tantos desafios ao longo do nosso dia, tantas preocupações, tantas demandas no nosso trabalho, na nossa família, no nosso ministério, nós queremos tirar tempo para ficar com o Senhor. E que essa seja uma das muitas oportunidades de passarmos tempo na Tua presença, diante da Tua palavra. Pedimos a Tua presença, a Tua instrução. Nós queremos obedecer, mas também, acima de obedecer e seguir leis e princípios, nós queremos nos aproximar do Senhor e termos uma revelação pessoal, a fim de que tenhamos um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não queremos vir aqui apenas buscar conhecimento, mas queremos intimidade. Manifesta-se no ambiente de cada lar que está agora participando de alguma forma desse vídeo. Eu trago sobre esse momento a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, minha esposa, minha filha que está sendo gerada, e essa mesma bênção eu desejo para os meus irmãos que estão aqui comigo, que eles sejam alvo da manifestação da Tua perfeita vontade. É isso que nós necessitamos e por isso nós pedimos: revela-se a nós. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 14 de Mateus. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Estava dizendo esse rei, vamos dizer assim, Herodes. Ele disse que Jesus era João Batista, pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este considerava profeta. Herodes estava se relacionando com a esposa do irmão. E João Batista, ele recriminava isso, porque era errado, é errado. E diante dessa situação, isso incomodou Herodes, e ele mandou prender João Batista, porém ele não teve coragem de matar João Batista, porque ele tinha medo de uma revolta, porque João Batista é um profeta. Então, diante disso, ele temia que houvesse uma revolta popular entre os judeus. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias
dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então, a Herodias, mulher de Filipe, irmão de Herodes, tinha uma filha, possivelmente do irmão, a sobrinha dele. E ela dançou na presença dele, e ele prometeu sobre juramento dar o que ela pedisse. E ela foi influenciada, vou ler do jeito que está aqui, influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Ou seja, a mãe dessa menina, que não fala o nome, a tal da Herodias, ela influenciou a menina a pedir a cabeça de João Batista, ou seja, pediu a morte dele. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato, entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Tem uma série chamada The Chosen, e eu me recordo de um episódio dessa série que Jesus chega para João Batista e fala com ele, se ele continuasse naquele caminho, ele ia acabar tendo problema com os poderosos da época, porque ele estava denunciando muitas situações horríveis, erradas. E Jesus deixa claro naquele bate-papo ali que algo aconteceria, e João fala que ele escolheu viver isso. Então, qual a sua escolha? Sua decisão diante do fazer o certo ou ficar calado? O que você escolhe? E eu acredito que os princípios devem ser ensinados, mas normalmente uma pessoa que está errando, ela tem consciência do erro, ainda mais quando nós trazemos a luz da palavra e dos princípios. Logo, Deus ama o pecador, não o pecado. Logo, deve haver uma sensibilidade ao nos posicionarmos contra o pecado e não confundir o pecador com o pecado. Eu creio, pela minha pouca experiência e compreensão, que talvez, se João tivesse mirado mais no erro ao invés de mirar na pessoa, aquilo talvez não aconteceria, porque em nenhum momento foi dito que isso aconteceu para se cumprir alguma coisa. Apenas aconteceu. Então, aquele tempo, aquela geração perdeu de receber muitos ensinamentos através da vida de João Batista, porque ele resolveu confrontar pessoas. E o meu conselho, que é o que eu sigo, né, cuidado ao se relacionar com as pessoas, porque Deus fala para amar ao próximo como a você mesmo. Então, trate com muito cuidado, muito carinho a disciplina, porque Deus teve muita paciência com você. Ele teve muita paciência comigo. E não é por força, nem por violência, mas é o Espírito que convence o homem dos seus pecados e da sua injustiça. Que você seja reflexo da vontade de Deus nos seus ambientes, que você atraia essa verdade para esses ambientes e que as pessoas queiram viver uma vida como a sua, mais próxima, mais íntima dessa presença que é o Senhor. E não você seja considerado a pessoa que não tem sabedoria com as palavras. Eu acho que é o que me faz refletir esses versículos. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto.
As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. O texto ainda segue, mas eu vou aos pouquinhos aqui. Jesus, quando ouviu o que estava acontecendo, ele quis ter um tempo sozinho, talvez para chorar a perda de alguém muito querido. Jesus era totalmente homem e totalmente Deus, então ele sentia também como nós sentimos. E ele queria esse tempo, mas quando chegou a outra margem, que ele viu aquelas pessoas indo a pé atrás dele enquanto ele atravessava aquele lago de barco, ele teve compaixão, ou seja, ele resolveu olhar para a necessidade do próximo ao invés de olhar para si mesmo. E Jesus, ele dá tantos exemplos nesse sentido, e é muito lindo ver que ele abre mão do tempo dele, que era mais do que certo ele ter esse momento. E ele olha para aquela multidão com amor. É assim que ele olha para nós. Nós estamos sempre necessitados das dádivas do Senhor. E ainda que ele queira se relacionar com a gente por quem ele é, ele olha para as nossas necessidades e fala: eu não vou deixar meu filho passando essa necessidade, eu vou de alguma forma atender, eu vou suprir. E o nosso Deus é esse Deus, que possamos priorizá-lo na nossa vida, porque ele tem um amor tão grande por nós, e ele quer se relacionar, ele quer estar em primeiro lugar. E sem dúvidas, as demais coisas, ainda que ele queira muito algo, ou tirar um tempo, assim como ele queria tirar ali um tempo para ele, ele olha para nós. Ainda que o nosso desejo esteja um pouco errado, ou a gente esteja indiferente à obediência que nós devemos a ele, ele olha para a gente: você não está obedecendo, mas eu vou me fazer presente na sua vida. Quantas vezes Deus fez presente na minha vida, mesmo eu estando em desobediência, porque a graça e a misericórdia dele vieram e de alguma forma me atraíram para mais perto. Eu fui constrangido por esse amor. Que você também seja constrangido por esse amor. E aí ele cura, ele manifesta os milagres e ocorre aquela passagem famosa dos 5 pães e 2 peixes. E é interessante que ele dá oportunidade para os discípulos, desses discípulos, de alguma forma manifestarem esse milagre. Mas eles olham para o natural e não para o espiritual. Eles olham para a limitação. Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Mas isso é suficiente. Ainda que não houvesse nenhum pão e nenhum peixe, para Deus tudo é possível. E do pouco ele faz tudo que nós necessitamos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse é o poder do milagre do Senhor. Ele se manifesta de acordo com a nossa necessidade. Ainda que
hajam muitas limitações e desafios. Eu falei isso para uma pessoa hoje. Eu sei que você está passando uma dor muito grande, eu sei que o desafio está muito dolorido, mas essa é a diferença de quem acredita. Essa é a diferença de quem tem a Deus. Apesar das circunstâncias externas não serem favoráveis, nós que escolhemos servir a Deus, você que tem buscado entender melhor como ser mais próximo do Senhor, mais obediente, mais temente, você tem algo que as pessoas que não conhecem essa verdade não possuem, que é a certeza além das circunstâncias. Isso é fé. É impossível agradar a Deus sem fé. E que Deus deposite essa certeza nos nossos corações todos os dias, para que a gente continue temente a Ele e seguindo Ele por esse caminho. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Eu vou parar aqui para já compartilhar tantas coisas preciosas em pouquíssimos versículos. Alvin, tem um cachorrinho aqui. Ei, vamos aparecer ali. Vamos. Olha lá. Ele tá aqui comigo, passeando na cama. Então, quando vocês virem um vulto preto andando pela cama, é o Alvin. Primeiro, Jesus insiste para que eles entrem no mar. E esse mar, na verdade, é um lago, chamado carinhosamente de Mar da Galileia. Mas é um grande lago, tão grande a ponto de ter uma tempestade. E talvez Jesus tenha insistido para que esses discípulos entrassem no mar, porque talvez, nas possibilidades aqui, eles tivessem visto que o tempo estava revirando e não quisessem, mas Jesus insiste. Por quê? Porque Jesus queria ter um tempo sozinho em oração. E aí, você tem insistido para ficar sozinho com Deus? Quanto tempo você tem dedicado para Ele em oração? Você tem falado com seus amigos: vai lá, vai na frente. Você tem despedido as pessoas e tirado esse tempo para você? E Deus? É muito importante. Jesus nos deixa esse lindo aprendizado de buscarmos ao Senhor em oração. É significativo. Quantos de nós passamos horas conversando com amigos e conhecidos e até pastores, líderes, e compartilhamos as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas alegrias. E para Deus, você tem feito da mesma forma? Ele tem sido o primeiro a saber daquilo que está no seu coração? Para pensar, ele já sabe. Então você só precisa falar, comunicar. Na viração do dia, quando Deus vinha ao encontro de Adão e Eva, ele sabia o que tinha acontecido ao longo de todo aquele dia. Mas ele tirava aquele tempo, aquela tarde, para passar com Adão e Eva. Talvez ouvindo aquilo que ele viu. Mas é esse o Deus que nós temos. Um Deus que quer se relacionar, apesar de ter
consciência e compreensão de quem somos. E aí Jesus vem sobre as águas, andando sobre as águas, e os discípulos eles se assustam. Imagina, alguém andando sobre as águas enquanto tem uma tempestade. E Pedro, se és tu, eu quero ir até aí. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus responde, venha. Pedro nunca andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. Mas está escrito que ele andou. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Eu digo diferente. Ou eu tenho uma interpretação disso. Ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. Tanto que, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Ele não estava sobre as águas, ele estava sobre a palavra de Jesus. Só que quando ele olhou para as águas, aquela fé que ele tinha se foi. E por isso ele começou a afundar. Você já foi convidado por Jesus porque em um momento teve fé. E nesse ato de coragem, de fé e de certeza, levado pelo Espírito Santo, às vezes movido com muita emoção, você começou a andar sobre aquela palavra de fé, de vitória, de coragem que foi dada para você. Só que no decorrer dessa caminhada, você começou a olhar os problemas, o culto já tinha acabado, você já está na quarta, quinta-feira, ou às vezes ainda é terça, ou às vezes até na segunda. Aquela emoção do culto de domingo já não está tão evidente assim, e aí você começa a olhar para as tempestades, para os problemas do seu dia, e começa a ter medo, e aí você começa a afundar. Sorte nossa que quando nós clamamos, ele vem ao nosso socorro. Ele gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus atendeu, estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Que, ao contrário do que aconteceu com Pedro, nesse momento, nós tenhamos sim a atitude de Pedro de ir sobre a palavra de Deus para as nossas vidas, mas que tenhamos também a fé suficiente como a daquele centurião, que Jesus vira e fala, eu nunca vi uma pessoa com tanta fé quanto você. Que nós possamos agradar ao Senhor com essa certeza, essa convicção, baseada em tudo que a palavra diz e em tudo que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que você, porque eu tenho certeza que você também tem muitas histórias da manifestação do poder de Deus na sua vida. Então, se ele fez uma vez, ele vai fazer de novo. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, Jesus pega Pedro pela mão, ambos entram no barco, e quando entram no barco, aquela tempestade, ela acalma. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Uau! E todos os que nele tocaram foram curados. Tem um hino, uma música que fala apenas um toque. Apenas um toque. Eu achei que só a mulher do fluxo de sangue tinha sido curada por tocar na orla
da roupa de Jesus. Mas todas essas pessoas mencionadas nesse último versículo do capítulo 14 também foram curadas porque tocaram na roupa de Jesus. Que você carregue essa luz, que você carregue essa certeza, essa verdade dentro de você. Que você seja cheio desse poder e que você transborde na vida de todos os que estão à sua volta, sejam familiares, amigos ou desconhecidos. Que você seja tudo aquilo que Deus sonhou para você. Essa é a oração que eu tenho pedido para mim e eu peço para você também. Eu quero viver esses milagres, mas para isso que nós aprendamos a buscar o Deus do milagre e se relacionar com Ele, ao ponto de termos essa identidade de poder, de graça, de misericórdia, de amor, de perfeição, porque a palavra diz: sede perfeitos assim como seu Pai é perfeito. É algo que aos olhos humanos é impossível, mas apenas se quisermos acessar com a nossa força humana. Que o nosso velho homem, a nossa velha mulher, o nosso velho eu seja morto todos os dias para dar lugar à nova criatura que nós nos tornamos, filhos, filhas, amados por Deus. Que essa verdade nos faça ir além e viver grandes milagres no decorrer dessa caminhada de busca. O que você tem talvez seja pouco, mas creio eu que tem muitas pessoas clamando a Deus pelo que você tem. Que você seja grato, ainda que você queira mais, e que essa gratidão te leve além da sua atual circunstância ou condição. Que Deus nos abençoe. Beijão.